Irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para gravar uma palavra para vocês. Estamos ainda num período de recolhimento, então nós estamos fazendo esse trabalho de gravação e de postagem no canal da nossa igreja, para que a igreja não fique sem ouvir uma palavra. E hoje nós queremos falar sobre gratidão. Mas antes de nós tratarmos desse assunto, nós vamos estar orando e pedindo a bênção de Deus para as nossas vidas. Pai Santo, Pai Justo, em nome de Teu Filho Jesus, eu quero adorar, louvar e glorificar o nome do Senhor. E quero pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo traga a direção, a condução da ministração para esta palavra. E, ó Deus, e aonde esta palavra chegar, através do YouTube ou de rede social, as vidas, Pai, que forem alcançadas, sejam grandemente abençoadas, ó Deus, por esta palavra. Esteja na condução de tudo, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Opera na minha vida, para que eu seja o canal, mas prepare os ouvidos e o coração daqueles que forem alcançados por essa palavra, para recebê-la e para serem transformadas pelo poder da Tua palavra. Amém. Irmãos, o texto que nós leremos hoje é João capítulo 6, versículos de 1 a 13. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque ele tinha visto os sinais que ela fazia na cura dos enfermos, que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Bom, como eu disse aos irmãos, hoje nós queremos tratar sobre gratidão, sobre ser grato. A palavra de Deus, ela nos revela qual é a vontade de Deus para nós. Tudo que Deus queria que nós soubéssemos está escrito neste livro, na Bíblia, que é a palavra de Deus. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual é a vontade de Deus para nós? É que em tudo demos graças, ou seja, em tudo sejamos gratos, sejamos agradecidos. E é sobre gratidão, sobre ser agradecido, que eu quero tratar com os irmãos nesse dia. O texto que nós acabamos de ler fala da multiplicação dos pães. Jesus alimentou aqui uma grande multidão, né, com apenas 5 pães de cevada e 2 peixinhos. É o milagre da multiplicação dos pães. Jesus multiplicou esses pães e alimentou uma grande multidão, uma multidão de aproximadamente 5.000 homens. O Evangelho de João, ele foi escrito com a finalidade de produzir fé
nos nossos corações. Lá em João 20, versículos 30 e 31, está escrito que Jesus fez diante dos seus discípulos muitos sinais, ou milagres, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, se refere aos 7 milagres que João relata no seu livro, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Observa o versículo 31 de João capítulo 20. Estes sinais foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O objetivo do livro de João é persuadir os leitores a crer em Jesus Cristo. Nos milagres do evangelho registrado por João, a divindade de Jesus é revelada. Ou seja, cada milagre operado por Jesus é uma prova da sua divindade. É uma prova que Jesus é o Cristo, é uma prova que Jesus é o Filho de Deus. Mas a ênfase do milagre é crer em Jesus conforme ele é apresentado na Bíblia, conforme ele é apresentado nas Escrituras. E Jesus Cristo é apresentado nas Escrituras como Filho de Deus. Jesus Cristo é apresentado nas Escrituras como libertador, como aquele que cura as nossas feridas. Jesus Cristo é apresentado na Bíblia como Filho de Deus. E o mais importante, Jesus Cristo é apresentado na Bíblia como nosso único Senhor e suficiente Salvador. E quando esta fé nasce nos nossos corações, a gente tem vida, e vida eterna, e vida em abundância. É interessante que todos os milagres de Jesus, eles foram reais. Para quem crê na Bíblia como palavra de Deus, crê que os milagres de Jesus foram reais. Mas os milagres de Jesus também, eles tinham assim um tom metafórico, um tom parabólico, um tom ilustrativo. Porque cada milagre de Jesus trazia uma mensagem. Cada milagre de Jesus encarnava uma mensagem. Ou seja, Jesus, naqueles contextos em que ele realizou um milagre, Jesus transformava o milagre numa metáfora, para que nós, seres humanos, compreendêssemos o significado da mensagem. E qual é o significado da mensagem de João 6, multiplicação dos pães? Gratidão. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Atualmente, ser grato não é uma coisa fácil. E por que não é fácil? Porque nós vivemos numa sociedade capitalista. Nós vivemos numa sociedade que nos estimula a querer mais e a ter mais. Nós sonhamos com um emprego melhor, nós sonhamos com um salário melhor, nós sonhamos com uma casa maior e mais confortável, nós sonhamos com um carro de um modelo melhor e mais novo. Eu não estou dizendo que esses sonhos sejam errados, mas esse estímulo que a propaganda nos traz faz com que nós nos esqueçamos de sermos gratos e de desfrutarmos daquilo que nós já temos. E isso atrapalha a nossa felicidade. Quando nós nos esquecemos de celebrar as nossas conquistas, quando nós esquecemos de celebrar aquilo que nós já temos, aquilo que está nas nossas mãos, isso rouba a nossa alegria. Isso rouba a nossa felicidade. Isso nos rouba a capacidade de desfrutar, de curtir, de ter prazer naquilo que nós temos. Porque qual é a definição de felicidade? Felicidade é você viver grato, é você viver contente, satisfeito, alegre com aquilo que você tem. Então o que nós estamos aprendendo nesse dia? Que o segredo da felicidade é a gratidão. Porque gratidão me proporciona pelo menos 4 coisas.
A gratidão me proporciona aceitar a minha realidade de vida. Primeiro, gratidão faz-me aceitar a minha realidade de vida. Porque aquilo que eu tenho é o que Deus tem para mim. Se eu tenho uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, é essa casa que Deus tem para mim. Agora, se o meu consanguíneo tem uma casa de 3 quartos, 3 banheiros, uma piscina, uma área de lazer, é aquilo que Deus tem para ele. Eu não vou viver desejando o que ele tem. Por quê? Porque a gratidão me fez aceitar a minha realidade de vida. Me fez aceitar que a minha casa menor é o que Deus tem para mim. E a casa maior do meu irmão é o que Deus tem para ele. Porque a gratidão, 2, faz-me viver com o que eu tenho. Faz aquilo que eu tenho é com aquilo que eu vivo. E hoje a gente esquece que a gente tem e corre atrás daquilo que a gente não tem. A gratidão me faz me alegrar-me com o que tenho. Você olha para sua esposa, para os seus filhos, para a sua casa simples, o seu salário que não é tão alto, e você diz assim: obrigado, Deus. Eu me alegro com o que eu tenho. Porque o que eu tenho é uma dádiva do Senhor para a minha vida. A palavra de Deus vai dizer que o homem não pode receber nada de bom se do céu não lhe for dado. Mas 4, a gratidão me faz desfrutar do que eu tenho. Me faz curtir o que eu tenho. Me faz usar o que eu tenho. Porque às vezes a gente nem usa o que a gente tem e está correndo atrás daquilo que a gente não tem. E o que esse texto tem para nos ensinar sobre gratidão? Quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós lemos um texto bíblico como o que nós acabamos de ler, nós temos que encontrar Jesus no texto, nós temos que descobrir o que o texto fala sobre Jesus. O que o texto nos ensina sobre a pessoa de Jesus. Porque lá em João 13, versículo 15, está escrito assim, Jesus falando: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então eu preciso encontrar Jesus no texto, observar as suas falas e as suas atitudes, para que eu possa imitá-lo, para que eu possa reproduzir o seu exemplo. Então, quando eu estudo a Bíblia, primeira coisa, eu preciso descobrir o que esse texto fala sobre a pessoa de Jesus. Segundo, eu preciso me descobrir no texto. Porque a palavra de Deus, ela tem 2 finalidades. Existem outras finalidades, mas eu quero destacar 2 finalidades hoje para vocês. A palavra de Deus nos repreende e a palavra de Deus nos corrige. A palavra de Deus nos repreende, mostra o que está errado na nossa vida. E a palavra de Deus nos corrige, ensina-nos a fazer o certo. E quando nós olhamos para esse texto, primeiramente eu quero mostrar para vocês o que esta palavra fala para mim e para você sobre gratidão. E para a gente pensar em gratidão, eu vou ler o texto que fala sobre o André, um dos discípulos de Jesus. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Havia ali uma multidão para ser alimentada. Jesus, ele pergunta ao outro discípulo Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? A resposta do Filipe
foi a seguinte: respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Na visão de Filipe, eles precisavam de um grande orçamento. Mas o André intervém. O André entra na conversa e diz a Jesus que tinha ali um rapaz que trazia 5 pães e 2 peixinhos. Mas no versículo 9, observa como termina o texto. Mas isto que é para tanta gente. Eu vou frisar. Versículo 9, última parte. Mas isto, o que é para tanta gente? São 5 pães e 2 peixinhos. O André, ele desdenha, ele despreza aquilo que lhe foi trazido, aquilo que lhe foi apresentado. Essa palavra, mas isto que é para tanta gente, o André está dizendo para Jesus: tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas isso é muito pouco. Isso é insuficiente. Isso não dá. Já perceberam como eu e você somos parecidos com o André? Nós olhamos em nossa volta e às vezes a gente faz comparações. Fulano ganha mais do que eu. Ao final do mês, a gente recebe um contra-cheque ali com o nosso salário e nós não agradecemos. Nós achamos isso é muito pouco. Nós achamos isso é insuficiente. Nós achamos isso não dá. É assim que nós vivemos. Sem agradecer. Ingratos, insatisfeitos, descontentes. Achando que aquilo que Deus nos tem dado é muito pouco, é suficiente. A gente desdenha, a gente despreza. É isso que André está fazendo. Você olha para as coisas que você tem e você também acha que é pouco. Às vezes eu acho que é pouco. Nós olhamos para aquilo que nós temos e nós achamos que é insuficiente, que não dá para suprir as nossas necessidades. Nós até achamos que Deus é injusto, que nós mereceríamos algo mais e Deus não está atento às minhas e às suas necessidades. Perceberam como nós somos parecidos com André? Não só em relação ao nosso salário. Às vezes a gente tem um carro usado, mas um bom carro, e nós estamos insatisfeitos e não agradecidos pelo carro que nós temos para nos locomover. Né? Eu volto a falar, às vezes você tem um trabalho e você está insatisfeito com o seu trabalho. Mas quantas pessoas, você não está agradecido com relação ao seu trabalho, mas quantas pessoas hoje estão desempregadas? Quantas pessoas hoje estão na informalidade e queriam ter uma carteira assinada e queriam ter um emprego? Está na hora da gente parar e dizer: Senhor, muito obrigado. Está na hora da gente fazer, cumprir a vontade de Deus, de 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que sejamos gratos, que sejamos agradecidos, que reconheçamos que aquilo que temos é bênção, é dádiva de Deus para a nossa vida. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Pare de desprezar aquilo que você tem. Pare de achar que é muito pouco, que é insuficiente, que não dá. Passe a louvar a Deus. Senhor, muito obrigado por aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho. Talvez a sua casa não seja muito grande, muito confortável, mas é a casa que Deus deu para você. Às vezes a gente reclama até da cidade que nós moramos. Mas outras cidades que têm mais recursos têm a questão da violência. Agradeça por tudo que Deus tem lhe dado. E agora?
Agora eu quero chamar a sua atenção para Jesus, que é o nosso modelo. Já descobrimos que somos parecidos com André. Mas o nosso exemplo, o nosso referencial é Jesus Cristo. E ele nos deu exemplo para que assim como ele fez, façamos nós também. E eu queria chamar a sua atenção o versículo 11 de Evangelho de João, capítulo 6, versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. João, capítulo 6, versículo 11. Aquilo que André desprezou, aquilo que André achou que era insuficiente, que não dava, que era pouco, diz o texto em João 6,11 que Jesus tomou e deu graças. Ou seja, Jesus agradeceu. Jesus foi grato. E observem que o texto diz que quando ele deu graças, ele distribuiu entre eles e também igualmente os peixes. Aí é que está a diferença. André despreza, desdenha. André acha que é muito pouco, que é insuficiente, que não dá. Jesus, diferentemente de André, tomou o alimento que recebeu, os 5 pães e os 2 peixinhos, e agradeceu. O pouco alimento que foi colocado nas mãos de Jesus, que foi oferecido a Jesus, Jesus tomou e Jesus agradeceu. Comece a agradecer a Deus pela sua vida. Comece a agradecer a Deus pela vida da sua esposa, dos seus filhos. Comece a agradecer a Deus pela sua casa, pelo seu carro, pelo seu trabalho, pelo seu salário, pela sua saúde. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Faça como Jesus. Imite o exemplo de Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós agradecemos, quando nós temos a atitude de Jesus, o nosso pouco é abençoado. O nosso pouco é multiplicado. O nosso pouco torna-se suficiente. Porque o texto vai dizer o seguinte: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, quando você começa a agradecer pelo seu salário, ele é abençoado. Ele é multiplicado, ele se torna suficiente. Quando você começa a agradecer a Deus pela sua família é abençoada. Quando você começa a agradecer ao Senhor pelo seu trabalho, pelo seu emprego, seu trabalho é abençoado. Você vai servir, você vai trabalhar com mais alegria, com mais disposição, com mais contentamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. A fé se apoia na gratidão. Quando Jesus agradeceu, o alimento foi multiplicado. Você é o tipo de pessoa que olha o copo cheio, o copo meio vazio ou o copo meio cheio? Jesus olha o copo meio cheio. Jesus não olha o copo meio vazio. E quando Jesus olha o copo meio cheio, ele dá graças, ele agradece. Porque Deus vai me abençoar e abençoar a sua vida a partir daquilo que nós temos nas mãos. Guarda isso. Deus abençoará a minha vida e a sua vida a partir daquilo que nós temos nas mãos. Porque Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, Deus alimentou toda essa multidão a partir de 5 pães e 2 peixes. Deus usou o pouco que André desprezou para suprir a fome, a necessidade
daquela multidão. Deus usará o que nós temos nas mãos para nos abençoar. Deus não nos abençoa com aquilo que nós não temos. Deus nos abençoa a partir daquilo que nós temos. Mesmo que Ele use o nosso pouco e multiplique o nosso pouco e faça com que o nosso pouco se torne o suficiente. Mas para isso, eu e você precisamos começar a agradecer ao Senhor. E eu quero concluir essa palavra com a seguinte colocação. Comece a agradecer pelo que você tem. Tem pouco recurso? Agradeça. Tem pouco tempo? Agradeça. Tem pouco dinheiro? Agradeça. No seu imaginário, o seu emprego não é o que você sonhava, desejava? Agradeça pelo emprego que você tem. Aí, a partir da gratidão, a partir da ação de graça, você vai ver que você vai se tornar muito abençoado. Esta é a palavra que eu queria trazer para você nessa noite, ou nesse dia. Falei noite pelo hábito. Os nossos cultos são sempre, costumeiramente, à noite, excetuando a escola dominical, que é pela manhã. Mas o meu desejo e a minha oração é que, aonde essa palavra chegar, o coração que essa palavra alcançar, ela possa fazer uma grande obra, tornando o ser humano grato em vez de reclamão. Porque nós reclamamos muito, nós murmuramos muito. Então nós temos que aprender com Jesus, agradecer pelo que nós temos nas mãos. Porque quando nós agradecemos, o Senhor abençoa, o Senhor torna suficiente. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós temos um grande desafio, que é o desafio da gratidão, que é o desafio de sermos gratos para cumprir a Tua palavra. Porque a vontade do Senhor é que em tudo demos graças, em tudo sejamos gratos. E nesse momento, Deus, eu te peço que o Senhor visite a sua igreja, visite todas as pessoas que forem alcançadas por esta palavra, e que a tua palavra possa fazer uma obra em nossos corações, tornando-os gratos, agradecidos, e que nós sejamos gratos por tudo que somos e por tudo que temos. Que nós tenhamos a consciência que tudo aquilo que vem em nossas mãos, que tudo aquilo que nós temos como posse para administrar, para cuidar, na verdade são dádivas, são presentes do Senhor para nós. E o que eu desejo para a minha vida e para a vida de todos que ouvirem e assistirem essa mensagem é que o Senhor nos dê um coração grato. Muito obrigado por essa hora, por esse momento. Eu oro, Deus, e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as suas famílias. Fiquem com Jesus e esperamos em breve que possamos nos reunir novamente na igreja, no templo, para cultuarmos ao Senhor. Mas enquanto isso, sejamos igreja fora do templo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.